Olá, meus queridos, amigos, encarnados e desencarnados da nossa querida Casa do Caminho. Muitas saudades de todos vocês, muitas saudades de abraçar, de estarmos juntos. Mas, mais uma vez, estamos aqui reunidos através desse canal que nos permite que tenhamos os nossos corações conectados, ligados pelo amor de Jesus. E assim, na certeza de que nosso querido Dr. Erma, que é o mentor dessa casa, nos protege, nos cuida, nos orienta, mas sempre nos incentiva ao estudo. Então, que possamos ter mais um momento de entendimento do que é a palavra do Pai. Vamos fazer uma pequena leitura do livro Vida Feliz de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Nunca percas a esperança. Haja o que houver, permanece confiando. Se tudo estiver contra e o insucesso te ameaçar com o desespero, ainda aí espera a divina ajuda. Somente nos acontece o que será de melhor. A lei de Deus é de amor, e o amor tudo pode, tudo faz. Quando pensares que o socorro não te chegará em tempo, se continuares esperando, descobrirás alegre que ele te alcançou minutos antes do desastre. Quem se desespera já perdeu parte da luta que irá travar, avançando prejudicado. Esse é o capítulo 113. Então vamos pedir muita espiritualidade, que reunidos aqui nesse momento possamos ter as nossas mentes em sintonia com o mais alto, para que esses ensinamentos do estudo de hoje possam entrar em nosso coração e em nossas vidas. Graças a Deus. Muito bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, e o capítulo de hoje, que é o capítulo 4, ele vai do item 12 até o item 20. E o nome desse capítulo é Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse capítulo, ele faz parte dos objetivos do Evangelho, ou seja, os primeiros capítulos, antes de entrar nas bem-aventuranças e nas consolações, né, Kardec, juntamente com a espiritualidade, organizou dessa forma para que nós pudéssemos entender. E um dos objetivos da doutrina é, de fato, nos tirar qualquer sombra de dúvida com relação à reencarnação. Aquilo que é uma lei divina, né? Nós nascemos, morremos, renascemos e morremos novamente. Esse é o processo. Mas por que existe esse processo? Por que às vezes nós ainda temos dúvidas? Por que às vezes nosso coração fica aflito quando algum querido parte, não só pela saudade, que é natural, mas pelo entendimento de para onde ele está indo ou para onde eu vou quando chegar a minha hora da partida, né? Esses são questionamentos que nós ainda fazemos, talvez pelo não entendimento ou talvez pela nossa condição de evolução. Então, é claro que cada vez mais que nós avançamos, nós temos condições de entender melhor. Jesus aqui esteve entre nós e a morte para ele era uma passagem pelo entendimento e a compreensão e amplitude mental daquele espírito de luz. Mas nós que ainda estamos bem aqui atrás na retaguarda, temos outros espíritos que também trouxeram essa experiência e não se apavoraram diante da morte com a certeza da vida futura. Então é claro que nós que abraçamos a doutrina espírita, abraçamos porque temos uma simpatia por esse entendimento, porque já conseguimos a aceitação, como diferentemente de muitos irmãos nossos que sob hipótese alguma conseguem aceitar, mas que lá chegarão também, porque é lei divina. E nesse capítulo, as passagens do Evangelho são passagens do Antigo Testamento e é muito interessante porque qual é a ideia? É para nos lembrar que desde muito antes até de Cristo já existia esse conhecimento e esse entendimento da reencarnação. Passados muitos séculos, né, as igrejas dominantes tiraram essa informação no sentido de controlar os sentimentos das pessoas, controlar as grandes massas pela falta da informação. Porque, veja bem, se a gente entende
que nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, desencarnamos e retornamos ao plano espiritual e estaremos aqui novamente, qual a aflição? É tal qual uma viagem, né? Tal qual um estudo que nós vamos fazer, nós nos alfabetizamos, aprendemos a ler, passamos por um ciclo superior, cursamos uma faculdade, vamos trabalhar fora, mas a gente volta, a gente sempre volta. E esse sentido precisa ficar muito sereno nos nossos corações. E aí tem essa primeira passagem aqui, que é o item 12, que ela é trazida pelo profeta Isaías. O profeta Isaías, ele viveu aproximadamente, porque não existe essa informação tão precisa, mas por volta de 760 a.C. Então vejam que ele era um desses enviados, os primeiros profetas enviados, para começar a clarear as nossas mentes. E ele dizia: aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó. Porque o orvalho que cai sobre vós é o orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Então essa passagem ela é muito explicativa e Kardec vem falando aqui, aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Né? Se ele quisesse falar, né, da vida espiritual, se ele houvera pretendido, né, falar sobre aqueles que tinham sido executados, não estavam mortos em espírito, teria dito, né, ainda vivem e não viverão de novo. No entanto, ele disse o quê? Que vivem, todos nós vivemos. A mudança é de estado vibracional. Né? Nós estamos na matéria, nos desvencilhamos da matéria e o que acontece? A vida prossegue. E assim a gente tem mais uma passagem interessante que é a de Jó. Né? E eu gosto sempre muito de falar de Jó, que Dr. Herman, né? Quem já teve oportunidade de estar com ele sabe disso, que ele sempre remete, porque tem uns ensinamentos muito atuais para nós. Então, vou lá. Quando o homem há morrido uma vez, quando o seu corpo, separado do seu espírito, foi consumido, que é feito dele? Né? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nessa guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Qual era a história de Jó? Né? Jó passou pela encarnação dele por inúmeras dificuldades. Né? Quando ele pensava que resolvia um problema, outro ia aparecendo. Mas Jó é o maior exemplo, não só da paciência, que usa-se inclusive esse termo, né? A paciência de Jó, mas, na verdade, da fé que move aquele homem a continuar, a nos deixar para toda uma humanidade um exemplo de que é possível. Né? E ele fala, espero que chegue a minha mutação, ou seja, a minha libertação de um corpo que sofre das vicissitudes de um mundo material e que eu possa finalmente me transformar naquele que eu sou na essência, que é o espírito. Então Jó teve essa oportunidade. E existe uma versão da igreja grega na época que versou da seguinte maneira: quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei porquanto a ela voltarei de novo. Ou seja, né, vejam que era uma versão da própria igreja grega e, no entanto, nada mais claro e mais explícito do que essa forma de explicação que eles colocaram aqui. Então, porquanto a ela voltarei de novo. Não há dúvidas, nós voltaremos. E por que nós voltaremos de novo? Né? Porque o nosso processo aqui ele é lento, então não há a menor condição de que nós desencarnemos e sigamos para um outro mundo, já que existem muitas moradas no casa do Pai, a cada desencarne nosso. É preciso o complemento do ciclo, é preciso o complemento do entendimento de todo o processo que aquele mundo está vivendo, no caso do nosso agora,
né, mundo de provas e expiações, transformando-se em mundo de regeneração. Nós não sabemos se quando nós desencarnarmos, em que momento isso irá acontecer, quanto tempo permaneceremos na erraticidade e se ao retornarmos ao planeta Terra ele já estará regenerado, né? E nós em condições, né, de espíritos já regenerados também, né? Então esse é um trabalho que nós todos precisamos fazer, um trabalho de formiguinha, cada um por nós. Então a gente tem essas versões da história antiga que são descritas aqui no Evangelho, para que a gente possa compreender que é muito antiga essa ideia, né? Porque não é uma ideia, é uma lei, né? É a lei de Deus que se faz presente através de todos os tempos. Nós nascemos, viemos para cá, desencarnamos, né? A partir do momento que nós saímos das mãos de Deus como espíritos simples e ignorantes, nós começamos a nossa trajetória. E não há como traçar essa trajetória com uma única encarnação. Então, esse é o entendimento maior que todo esse item, tanto o 15, 16 e 17, vocês depois deem uma lida mais profundamente, né? Decorrendo da história, de como o povo entendia esse sentido de pré-existência e de retorno ao plano terreno. E aí a gente entra no item 18, que é muito, muito interessante porque tem tudo a ver com o nosso dia a dia, com as nossas questões. A reencarnação fortalece os laços de família ao passo que a unicidade das existências rompe. Se a gente tiver isso em mente, vai melhorar muito a nossa condição de sofrimento quando nós perdermos algum ente querido. Nesse momento em que a gente está vivendo agora, né, onde todos nós tivemos perdas de amigos, de parentes, de queridos nossos por conta da pandemia, por consequência da pandemia, por agravamento de sintomas da Covid, né? Não houve diferenciação entre aqueles que aqui estão, né? Todos tiveram alguma perda significativa. E aí essa parte aqui ela é muito importante para que a gente possa entender, porque a gente fala assim, eu perdi o meu marido, o meu pai, o meu irmão, o meu filho, né? O que é isso? São esses laços que a gente constrói de família e que quando a gente coloca na palavra eu perdi, parece que a gente não entendeu nada. Então vamos ver aqui. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto sim os destrói. Então, na verdade, ele não está falando do desencarne, ele está falando o quê? Da reencarnação, que quando ele reencarna, ele não destrói aquele laço afetivo. Por que ele está se referindo a isso? Vamos imaginar um ser que reencarna numa outra família que não é mais, ou num outro seio familiar, que não é mais o seu pai e a sua mãe da encarnação anterior. Isso será que irá destruir o laço anterior? Claro que não, porque os nossos amores, eles são pautados, os amores verdadeiros, no sentimento. E o sentimento não é matéria, o sentimento atravessa a fronteira. Vamos entender aqui. Eles dizem assim, no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição. Então, vamos imaginar, a gente vive e a gente retorna ao plano espiritual e quem vai estar nos esperando? Quem vai estar nos recepcionando? Quem vai ser o nosso afeto quando lá nós encontrarmos? Aqueles que já foram e que foram construções nossas da nossa caminhada. Nossos pais de vidas anteriores, nossos avós, nossos irmãos de famílias que nós formamos. E aí fica uma dúvida assim, então eu tenho várias famílias? Se eu tive 10 encarnações, eu tive 10 pais e 10 mães? Eu tive 10 esposas e 10 maridos? Eu tive 10 companheiros? Como é que é isso? Um pouquinho só que a gente já vai explicar. Os espíritos se buscam uns aos outros. Ou seja, nós nos desencarnamos e a lei
nós desencarnamos e a lei de afinidade irá nos juntar, né? Estaremos próximos porque os espíritos se buscam pelo amor. Da mesma forma como a gente se busca aqui na Terra. Qual é a nossa associação? Vamos lembrar da nossa Casa do Caminho. Né? Por que nós fomos até lá em um determinado momento da nossa caminhada, nós batemos naquele portão, nós atravessamos aquela porta e nos achamos lá e nos sentamos, entramos e nos sentimos felizes. Será que em outros locais nós já não tem, acredito que algumas pessoas já tenham conhecido outros lugares e não tenham sentido a mesma afeição? A afeição é da mesma forma, nós nos procuramos e nos aproximamos pelo amor. A encarnação apenas momentaneamente nos separa, porquanto ele está falando da encarnação, ou seja, o espírito que reencarnou, né? Apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muito bem, então nós estamos lá no plano espiritual. Nos despedimos, se nós formos ler os livros de André Luiz, em várias situações aparecem o momento, né, do retorno ao plano terreno, ele relata, né, várias histórias como essa, e a despedida que acontece pela afinidade da família espiritual que nós temos. E aqui nós chegamos, nós somos recepcionados, porque Deus é de amor e bondade, não nos deixaria de outra forma. Nós somos recepcionados com pais, com padrinhos, seja com pais adotivos, mas nós somos recepcionados no mundo e vivemos aqui, né? E somos amados e criamos família e num dado momento nós retornamos. E quem estará lá para nos esperar? Aqueles que nos antecederam. Todos? Talvez não, porque assim como nós também continuarão sua jornada. Muitas vezes, até uns seguem os outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou num mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Nessa hora, a gente fala assim, aquele amigo ou amiga que a gente conhece, que a gente sente como se fosse um irmão nosso, né? Quantos na própria casa espírita, até porque isso nos favorece, esse encontro, né? Nós temos amigos queridos nossos que a gente quer levar para casa de tanto que a gente gosta, né? Então, assim, esses reencontros espirituais nada mais são do que reencontros de ideais, para que a gente possa progredir, avançar, né? Às vezes é aquele amigo que nos pega pela mão e nos leva, né, para um entendimento do Evangelho, ou aquele amigo que nos pega pela mão e nos consola no momento da dor, né? Às vezes ele nem está todos os dias na nossa vida, mas a gente, como se diz popularmente, a gente continua da onde parou, né? A conversa vai dali em diante. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Então, o nosso pensamento, ele é visitado durante todo o tempo em que a gente está aqui por muitos amigos dos quais nós não nos lembramos devido ao esquecimento do passado, que é necessário para a nossa caminhada, mas os nossos amigos espirituais que estão, nossos pais, nossos irmãos que já estiveram aqui conosco. E esse é o processo muito mais compreensível do que a ideia de que a vida tem a sua finitude no túmulo. Não tem como. Agora, o que a gente precisa entender é o seguinte, que quanto mais a gente for preso à matéria, mais difícil esse encontro se faz. Porque os valores com os quais nós vamos nos associar aqui no plano terreno é que vai determinar as nossas companhias. Já disse Jesus, né? Onde está seu tesouro, lá está o seu coração. Então, o nosso tesouro precisa estar em Jesus, nas coisas de Jesus, de Deus, nas coisas espirituais, porque para a gente sempre se lembrar que nós somos espíritos, que a nossa família, que o nosso seio familiar terreno, ele é uma pequena fração da grande família espiritual da qual nós fazemos parte, né? Agora, a gente está tratando aqui de quê? Da verdadeira afeição. E ele vem tratar desse assunto e ele divide as relações em 3
categorias, digamos assim, né? Porque Kardec era muito didático, então para que o nosso entendimento ficasse bem profundo. E ele fala assim: está bem visto que aqui se trata da afeição real. Então, tudo isso que a gente falou até agora é sobre afeição real, aquilo que a gente tem realmente como verdadeiro sentimento profundo e real da alma. Mas, por exemplo, aquelas uniões onde elas acontecem em função do sentido. Quais sentidos? Sentidos corporais, as atrações do corpo físico. Aliás, a atração física, ela existe para que a gente possa se aproximar e possa vir, num determinado momento, a perpetuar a nossa espécie. Ela não precisamos demonizar. Mas quando nós colocamos toda a afeição nessa categoria, o que acontece quando a gente desencarna com essa relação? Vamos ver lá, ele diz assim: neste mundo se unem apenas pelos sentidos, né? Os seres que nesse mundo se unem apenas pelos sentidos físicos, beleza, atração corporal, né? Nenhum motivo tem para se procurarem no mundo dos espíritos. Porque, veja bem, na hora que nós desencarnarmos, vai cessar esse motivo da atração. Porque o corpo vai embora, a beleza, o cheiro, a atração, não mais... Então, como é que eu vou procurar aquela pessoa se eu sequer percebi ela na sua essência, né? Duráveis somente são as afeições espirituais. Então, se eu não tiver construído uma afeição espiritual, realmente não haverá como eu buscar aquela pessoa. No que concerne as pessoas, já é a segunda categoria, né, dos sentidos, no que concerne as pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, ou seja, né, às vezes por dinheiro, para unir uma família e que os bens não se separem. Isso era muito comum, né? Há bem pouco tempo atrás, e isso ainda acontece, mas quando nós víamos, né, famílias casando seus filhos para que as fortunas não se dilapidassem, né? Então, o que acontece com esses espíritos? Essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Né? Por quê? Porque não existe nenhuma, nem a afeição, né? Nem a busca pelos sentidos aconteceu ali. Foram os casamentos forçados, obrigatórios, que é claro que com a evolução moral e física de material de todo o planeta Terra, isso já vai se extinguindo. Não se extinguiu completamente. Se a gente for bem para o interior, se a gente for para países onde a cultura ainda é patriarcal dessa forma, né, onde os maridos são escolhidos por suas filhas, ainda existem casamentos dessa forma. E existe muito sofrimento para os espíritos, porque quando eles desencarnam, eles realmente vão somente encontrar a família espiritual que havia deixado, porque não existe nenhum laço aqui. Então, a gente vai percebendo como são montadas as famílias aqui no plano terreno, né? É uma pálida reprodução do que acontece no plano espiritual, onde nós temos uma imensa família de queridos nossos a nos aguardar e a nos fortalecer. Mas a gente percebe que às vezes também, e esse agora é o tema que é abordado no item 19, que nós percebemos um estranhamento com alguma pessoa no nosso grupo familiar, né? Vamos imaginar, eu acho que todo mundo consegue pensar nisso, né? Tem uma família mais ou menos harmônica, onde todo mundo se ama e todo mundo briga também, né? A grande família, né? Isso acontece na casa de todos. Mas às vezes uma pessoa é completamente diferente do que todo aquele contexto. Ou aquela pessoa tem um comportamento extremamente diferenciado para o lado negativo, ou ela tem um comportamento extremamente diferenciado para o lado positivo. Então, por exemplo, numa família totalmente materialista, voltada para as sensações, que não cultiva nenhum sentido espiritual,
de repente, naquele seio familiar ali, reencarna alguém que tem um olhar espiritual, que tem um olhar bondoso, que tem um olhar solidário, né? E muitas vezes essa pessoa, tanto para o bem quanto para o mal, ela é chamada de ovelha negra, né? Assim que a gente chama, fulano é a ovelha negra da família, que é totalmente diferente daquele contexto. Por que Deus permite que isso aconteça? Vamos analisar. Quando numa família que tem muita dificuldade de entendimento espiritual e surge alguém, é pelo exemplo, pelo sentido, geralmente é uma missão que aquele espírito tem junto àqueles que ali se encontram, não existem laços afetivos formados ainda, mas a aparição daquele espírito ali naquele contexto irá modificar minimamente que seja todo aquele processo, todo aquele núcleo familiar que age daquela forma. Então, comecem a perceber, vamos começar a analisar as nossas próprias famílias. Isso aqui não é para a gente ficar analisando a família dos outros, é para a gente analisar a nossa própria família, né? Quem é o ser diferente que está na nossa família? Por que ele é diferente? Em que sentido? E se for para o sentido daquela pessoa que não é correta, que sempre se pega por dificuldades, por vícios, pela maledicência, pela mentira, diferentemente de todo o restante, o sentido é exatamente o oposto. Ela vem naquele seio familiar onde as pessoas se amam, se entendem, se respeitam para aprender e desenvolver. Ou seja, aquele ser é o ser doente necessário de ajuda e não de ser rechaçado. Então nós percebemos muitas vezes, né, Chico sempre dizia isso, né, quando as pessoas chegavam lá às vezes, mas o meu filho rouba, o meu filho bebe, e Chico sempre consolava essas mães dizendo assim, minha filha, minha querida, graças a Deus, porque nesta vida ele só bebe, ou nesta vida ele só furta, né? Às vezes é um espírito com muito comprometimento que vem e que necessita de muito amor. Claro que firmeza, limite, mas ele precisa de amor, ele precisa começar a entender, ter os primeiros contatos com o amor. Ou seja, como bem diz aqui, os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhe dispensam. Não é? Então, a gente precisa, nessa família aqui, a gente precisa ter o cuidado de olhar para esse nosso familiar, que a partir desse momento agora, e criar vínculos para que ele possa avançar. Se nós já estamos um passo à frente, se já nos foi dada a possibilidade de nós do entendimento, é nosso dever, é nossa obrigação. Vão lá no capítulo do dever, que é muito, muito importante. É nosso dever esticar a mão, amor e exemplo àquele que ainda não compreende. Aí a gente volta para aquela questão, né? Então quando eu tenho 10 encarnações, eu tenho 10 pais, 10 mães, será que eu vou encontrar 10? 10 é um número, tá? Aqui só ilustrativo, né? E aí os espíritos tratam desse assunto no item número 20, aqui desse nosso estudo. E ele fala assim, o temor que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoístico, ou seja, né, a gente não precisa ficar preocupado, porque quando a gente fala assim, eu perdi o grande amor da minha vida e nunca mais eu terei outra pessoa e tal. Então, esses nuncas que a gente coloca no nosso discurso, né, eles não são corretos porque denotam o não entendimento do processo da lei divina. Vamos ver o que ele fala. Naquele que o sente, né, tem esse sentimento, falta amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. É só a gente olhar uma mãe e um pai que tem vários filhos. Ela pode ter mais afeição
ou mais, feição não é a palavra, desculpem, ela pode ter mais afinidade com esse ou aquele filho em função da lei, né, de atração que nós temos pela sintonia. Agora, o amor é absolutamente igual para todos, né? Então não existe isso, nós podemos amar muitos. Mas ele responde assim: tranquilizem-se os egoístas, ou seja, nós somos egoístas, né? Tranquilizem-se, não há fundamento no semelhante temor. De fato, um homem ter tido 10 encarnações não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres ou um número proporcional de filhos. Lá encontrará sempre os que foram objeto da sua afeição, os quais se lhe terão ligado na terra a títulos diversos e talvez sob o mesmo título. Ou seja, nossos pais podem voltar nossos pais, nossos filhos podem voltar nossos filhos, e essa família espiritual, que é óbvio, é muito maior do que essa que nós encontramos aqui, que nós dividimos aqui, ela existe no plano espiritual, mas ela é uma troca, um retorno constante. Porque se hoje nós somos pais, talvez haja a necessidade no futuro de nós sermos filhos desse que hoje nós estamos criando como filhos. Então nos lembremos disso, que a lei de causa e efeito, ela é uma lei divina, que a lei da reencarnação é uma lei divina, porque tudo é lei de justiça, de amor e de caridade. Porque não haveria justiça se nós não pudéssemos reparar aqueles nossos erros a partir do momento que nós entendamos. E poderemos sim reparar com aqueles que nós erramos. Se no momento não podemos, né, reparar com aqueles que já partiram, façamos por aquele que está mais próximo. No tempo correto, no tempo de Deus, nós teremos essa possibilidade. E há também a certeza de que ao deixarmos esse plano terreno, essas vestes aqui, estaremos com todos aqueles que nos antecederam com muito amor e com muita felicidade. Que a paz de nosso Senhor Jesus possa nos acompanhar hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Um beijo carinhoso no coração de todos vocês, muitas saudades e que logo, logo nós possamos retornar aos nossos encontros presenciais. Fiquem com Deus.